Agora nós vamos falar sobre a articulação entre as diversas esferas do governo e que, por meio dela, vários problemas, várias soluções podem ser encontradas para problemas aqui dos moradores do Distrito Federal. E desde a recuperação de vias, aqui ao meu lado, eu já tenho o secretário-chefe da Casa Civil do Distrito Federal, vai conversar com a gente, Swedenberges Barbosa. Secretário, muito obrigado pela participação no nosso DF no Ar. Sei que o senhor gosta de ser chamado de Berges, bom receber o senhor aqui. E, secretário, queria primeiro o senhor falasse para a gente qual a função, tenho certeza que o telespectador do Distrito Federal ele tem essa curiosidade. Qual é a função da Casa Civil dentro do modelo de gestão do GDF? Pois não. Primeiro, bom dia, Juliano, bom dia. A todos os telespectadores da Record. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Quando o governador Agnello me convidou, isso já há algum tempo, me pediu para ajudá-lo a organizar internamente o governo, articular internamente todo o processo administrativo para colocar em prática as prioridades, fazer com que as metas que ele pretendia atingir no governo fossem atingidas e, finalmente, entregar os produtos e serviços com qualidade à população do Distrito Federal. É isso, fundamentalmente, o papel da Casa Civil, coordenar o conjunto do governo para que as ações não sejam individualizadas, setorizadas e sim tenham um elo comum, que é esse governo trabalha junto e resolve as questões junto. Esse é o papel da Casa Civil. Evitar, secretário, aquela história que a gente acompanha já há tanto tempo de uma secretaria ficar batendo cabeça com a outra? Exatamente. Eu costumo sempre dizer que cada secretário acha que ele é o dono do seu orçamento e é o dono das prioridades. Cada administrador pode achar isso, cada dirigente de empresa. Isso não é mais. O modelo de gestão implantado pelo governador, e do qual eu sou o executor desse modelo, significa dizer que o orçamento é do governo, é controlado pelo governo, é liberado pelo nível central de um instrumento que nós construímos, que é a Junta de Execução Orçamentária, e faz com que, então, as prioridades, de fato, possam ser executadas. Do contrário, cada secretaria, cada órgão do governo ficava com o seu orçamento e quando o governador pedia, por exemplo, eu quero que tal coisa seja executada, você buscava no orçamento, não tinha, porque esse orçamento estava preso num ou outro órgão do governo. Secretário, justamente falando sobre obras, o Eduardo Soares, ele é morador do Plano Piloto e é cadeirante. Sim. Ele tem uma pergunta sobre essas obras e sobre infraestrutura aqui na área central de Brasília. Vamos ouvi-lo. Secretário, a situação das pessoas que andam de cadeira de roda, as calçadas está muito ruim, principalmente onde eu moro, na L21. Eu quero saber do senhor o que o senhor pode estar fazendo por nós. Eduardo, muito oportuna a sua pergunta e a sua colocação. Veja bem, qual é a prioridade fundamental de qualquer governo? É servir adequadamente a população para atender os seus interesses. Do ponto de vista da acessibilidade, nós ainda temos muito que caminhar. E do ponto de vista da recuperação da qualidade, portanto, das vias onde você se movimenta, seja pedestre, seja ciclista, seja as pessoas que estão utilizando veículos. No caso específico do que você está falando, nós estamos fazendo um plano que envolve uma grande ação de acessibilidade, que não apenas no Plano Piloto, mas no Distrito Federal inteiro. O governador já determinou que assim o fizéssemos e essa vai ser uma área que eu espero em breve poder estar aqui para poder comentar com você de maneira muito concreta de quando vai começar, como nós vamos realizar essas ações. A Thaís Rocha, ela tem mais uma pergunta sobre infraestrutura. A Thaís é moradora de Sobradinho e ela quer saber, secretário, a quantas anda a recuperação da via que liga o Plano Piloto até Sobradinho, Planaltina, aquele trechinho de Épia e também um pedaço do 020. Eu vi que a obra de recuperação já começou, mas deixa a Thaís fazer a pergunta pra gente. Secretário, eu moro em Sobradinho e eu gostaria de saber quanto tempo vai demorar para acabar as obras lá na pista. Thaís, isso. Deixa eu lhe falar, Thaís, nós estamos liberando agora 178 milhões de reais, não é pouca coisa, para o conjunto de obras de infraestrutura do Distrito Federal, na qual essa parte do que você fala é integrante. Significa dizer recuperação de vias, nova pavimentação,
significa dizer que precisa melhorar a situação de calçadas, melhorar a situação em colocar novas ciclovias que nós temos que fazer. Então, nessa área de trânsito, que é uma área que é de um grande desafio do governo, toda essa parte de pavimentação, eu não vou afirmar com você data, porque a pior das coisas do governante é afirmar uma data e não poder cumprir. O que eu posso assumir é um compromisso, sim, aqui, com vocês, para dizer, especialmente para você, Thaís, que isso está dentro do horizonte e da estratégia do governo para obter soluções o mais breve possível. Agora, vou me reunir, assumindo esse compromisso, com a Secretaria de Transportes, para poder ter exatamente uma data mais precisa como você gostaria de ter. Secretário, ontem eu comentei no Facebook que o senhor estaria aqui comigo hoje no DF no Ar e várias pessoas enviaram perguntas sobre os mais variados temas. E uma das perguntas que mais se repetiu foi com relação à construção de ciclovias. Muita gente fala que a solução para o trânsito caótico aqui no Distrito Federal seria o investimento em ciclovias. E eu sei que entre os projetos articulados pela Casa Civil está a construção de quase 600 quilômetros de ciclovia. Algumas delas, inclusive, já começaram a sair do papel. Mas a quantas anda essa execução, secretário? Bom, como você mesmo falou, Juliano, foram iniciadas as obras de ciclovias, já temos obras iniciadas aqui no Plano Piloto, no Gama, em várias outras cidades. E a ideia é disponibilizar no orçamento, nós já fizemos isso, algo da ordem de quase 30 milhões de reais. Vamos ter até, muito em breve, esses 600 quilômetros de ciclovia, que vai facilitar muito o trânsito das pessoas e mudar, sobretudo, a cultura no Distrito Federal. Porque aqui é uma cidade que se acostumou a andar de carro. Então, mas por que se acostumou a andar de carro? Primeiro porque o transporte público não é de qualidade, deveria ser. Eu sou membro do governo e tenho que dizer isso. Então nós temos que melhorar o transporte público. Temos que melhorar outras alternativas para o deslocamento das pessoas. E uma delas, sem dúvida, são as ciclovias. Isso é prioridade nossa e cada vez mais, de forma saudável, não apenas a população jovem, mas a população em geral começa a aderir a esse novo veículo, digamos assim. Todo mundo se respeitar um pouquinho, né, secretário? Com certeza. É questão do motorista respeitar o ciclista, o pedestre e tudo mais. Agora, uma outra pergunta que eu tenho certeza que o motorista faz, essa quem me fez foi o Mauro Filho, vou passar a mesma pergunta para o senhor. Ele é morador de Águas Claras. E o Mauro perguntava sobre a drenagem lá na EPTG. Inclusive é uma bronca que muita gente fala e repassa para a gente aqui no programa. Ô, Juliano, construíram a EPTG, entregaram a EPTG e toda vez que chove vira rio. Tem como resolver esse problema, secretário? Pois não. Veja, a drenagem da EPTG, nesse volume de recursos que eu coloquei para vocês, que são em 178 milhões, ele já está previsto. Não apenas a drenagem da EPTG, que é um problema cuja via, ela é uma via muito importante de escoamento, de ligação entre as cidades, mas ao mesmo tempo tem uma série de problemas. Esse é um. E com certeza nós estamos atacando de imediato essa questão da drenagem. E uma outra, que até eu pensei que fosse também se referir a isso, de respeito às paradas de ônibus que estão ali, da maneira que estão colocadas. Né, então nós temos problemas. EPTG é um capítulo, é como se tivesse uma novela e você dissesse bem assim, vamos tal dia cuidar dessa novela. Só que é uma novela que tem que ter início, meio e fim. E nós vamos muito em breve resolver essa questão da EPTG. Quando nós falamos de infraestrutura, secretário, é impossível deixar de falar também da coleta de lixo e do destino desse lixo. Só para ter uma ideia, o morador do Distrito Federal, você de casa, produz em média por dia de 1 quilo a 1,5 kg de resíduo sólido. Ou seja, só aqui no DF são quase 2 toneladas, 2.000 toneladas de lixo recolhido por dia. Isso aí vai ter que parar em algum lugar. Vamos ver. Cada brasiliense produz em média até 1 quilo de resíduos sólidos por dia. Isso quer dizer que só hoje mais de 2.000 toneladas de lixo serão recolhidas pelos caminhões que prestam serviço ao SLU.
Boa parte dessa montanha de dejetos vai parar no aterro sanitário da cidade estrutural sem nenhum tipo de seleção. Uma das alternativas para tentar pôr fim ao problema pode estar na regionalização do gerenciamento do lixo e da limpeza urbana. No mês passado, o governo anunciou a criação de 6 núcleos regionais, beneficiando diretamente mais de 650 mil habitantes em pelo menos 15 cidades. Também está prevista a liberação de 12 milhões de reais para investimentos em coleta de lixo e de entulhos. Outros 12 milhões serão usados para limpeza e restauração de bocas de lobo, uma medida preventiva para tentar evitar os alagamentos, tão comuns no início do período das chuvas. Outra dor de cabeça esses alagamentos, hein, secretário? Mas falando primeiro sobre o lixo. A possibilidade, secretário, desse zoneamento, ela pode resolver, ou pelo menos dar o pontapé inicial na solução do problema do lixo aqui no Distrito Federal? Pode. Aí nós estamos falando de várias coisas. Primeiro, a coleta e depois o destino do lixo. No caso da coleta do lixo, o que nós vimos depois que começamos a analisar isso como um dos grandes problemas aqui em Brasília? Foi a necessidade de criar 5 novos núcleos regionais para o serviço de limpeza urbana. Já criamos agora, eu anunciei a pedido do governador, numa reunião com todos os administradores regionais, com toda a direção do SLU, o que deve fazer com que quase 600 mil pessoas sejam beneficiadas com a criação desses novos núcleos. Eu quero inclusive dizer que os administradores regionais, cada um tem o seu. Cada um tem uma pessoa responsável para acompanhar isso e dentro do SLU, o diretor do SLU colocou já uma pessoa responsável para o atendimento à população sobre esse aspecto. Então, isso é uma coisa. A outra diz respeito ao aterro sanitário. Nós vamos acabar, o governador Agnello determinou e nós vamos acabar com o lixão da estrutural. Isso eu sei que o senhor não gosta de data. Eu sei que o senhor não gosta de data. Até é complicado, Não, a data é o final. Veja, nós temos um mandato, eu sempre digo que, Juliano, você me permite, eu sempre digo o seguinte, as pessoas perguntam por que eu falo pouco na imprensa, por que eu apareço pouco, porque eu estou trabalhando. Porque outras pessoas é que têm que dar as notícias e que têm que estar fazendo isso. Então, posso lhe assegurar que com o grau de articulação interna que a gente tem do governo, com o peso político que tem o governador demandado e determinado, é possível fazer essas soluções para atender a população de Brasília. Agora, o aterro sanitário que nós vamos fazer, nós já temos as áreas garantidas, nós estamos numa discussão que envolve o governo federal, portanto nós estamos tratando de uma política de resíduos sólidos. Nós vamos acabar com o lixão da estrutural. Já tem uma área onde vai ser resolvida essa questão de deslocamento dos trabalhadores no lixão. E temos mais 6 ou 7 outras áreas que são para destino desses resíduos definidos nos diversos lugares do Distrito Federal. Pode ter certeza que muito em breve nós vamos dar uma solução muito importante para coleta e destino de lixo e para a dignidade também dos catadores de lixo que hoje não tem nesse trabalho, que é um trabalho desumano, absolutamente não cidadão, digamos assim. Mas sem datas, Juliano, sem datas. É esperar um pouquinho, ver se... É tanto tempo já, né, secretário? Essa questão do lixo, propriamente, nós já mostramos crianças que morreram lá dentro, né? Tudo mais, mas tudo demora um pouquinho. Agora, antes de passarmos para o próximo tema, que é um tema que eu sei que interessa a todo mundo, que é o PAC, principalmente o PAC Mobilidade Urbana, que prevê várias obras aqui para o Distrito Federal. O senhor falou da relação do governo do Distrito Federal com a presidência da República, com o governo federal. Como é que anda essa articulação, principalmente quando o assunto é liberação de recursos, secretário? Porque na ponta, o que vai fazer todos esses projetos saírem do papel é justamente esse recurso. É que muitas vezes o Palácio do Planalto gosta de mandar apertar o cinto, né? Não, mas não é o caso, viu, Juliano? Eu posso lhe assegurar o seguinte, a presidenta Dilma tem um carinho especial pela capital do país. E ela não mede esforços para que as coisas possam andar satisfatoriamente aqui para o Distrito Federal. Para você ter uma ideia, os ministros de Estado, todos, sem exceção, nos recebem com muita boa vontade. Nós discutimos as questões fundamentais entre o governo federal e aqui. Nesse momento mesmo, nós estamos com reuniões relacionadas à melhoria da saúde.
a questão da política de resíduos sólidos, do combate ao crack e outras drogas, questões relacionadas à área de educação, à área de transporte e mobilidade urbana. Então, de fato, eu diria que é o contrário. Ai de nós se não tivéssemos o governo federal e a presidência da República como parceiro do Distrito Federal. Porque o nosso recurso, o nosso orçamento total, da ordem de 26 e pouco, quase 27 bi, só para você ter uma ideia, 9 vem de lá. Nós estamos falando de 1/3 já que pelo Fundo Constitucional o governo federal coloca aqui. E além disso, tem o restante, que é onde você quer que a gente converse um pouco sobre o PAC, que até 2014, no total do PAC, são 10 bilhões de reais. O de mobilidade urbana são mais 2,2 bilhões. Não é qualquer coisa. Será que desses 2,2 bilhões tem uma sobrinha que possa responder à pergunta do Sérgio Silva, que enfrenta aquele trânsito danado lá de Taguatinga todo dia? Vamos ouvir a pergunta do Sérgio. Secretário, nós gostaríamos de saber quando sairá o túnel de Taguatinga, né? Para evitar esses ônibus superlotados que estão tendo e o metrô que anda congestionado. Secretário, aquele túnel, nós falamos aqui entre os projetos apresentados pelo governo do Distrito Federal, está a construção de um túnel, né? Ligando ali, fazendo aquela passagem do trânsito que vem de Samambaia e Ceilândia, por baixo da via principal lá de Taguatinga. Não só ele, mas acho que pode falar geral sobre as obras do PAC Mobilidade, até porque Copa das Confederações já no que vem, Copa do Mundo 2014 já do lado. Com certeza. As obras viárias, de modo geral, e que devem facilitar o deslocamento da população em Brasília, elas são muito importantes, não apenas por conta dos grandes eventos, mas pelo cotidiano das pessoas. O Pacto da Mobilidade e os recursos foram liberados agora, recentemente, pela presidenta Dilma. Então nós estamos na fase exatamente de fazer com que esse estudo se transforme em prática. Nós queremos ver se começamos essa obra ainda esse ano, essa é a intenção. É bem verdade que o tempo da política é diferente do tempo da gestão. É lógico que elas se juntam. Eu costumo dizer que da política e da gestão cuida o governador, da gestão cuido eu, mas ele tem a outra parte que cuida da política, né? Que é ele comanda todo esse processo do Distrito Federal. Alguns políticos se antecipam, o que nos coloca algumas dificuldades. Uma delas é justamente sair fazendo propaganda, dizendo que já está tudo feito, que já está tudo pronto, dando a impressão à população de que a obra está começando amanhã. Como eu não tenho nenhuma relação do ponto de vista da população com esse tipo de tratativa que seja prometer uma coisa e não poder cumprir, que eu acho que é a pior das coisas para o governante e para o político, eu sou mais cauteloso e prefiro sempre divulgar resultados ou a minha planilha. A planilha vai ser isso, tem um monitoramento, eu tenho uma coordenadoria de monitoramento na Casa Civil. Essa coordenadoria de monitoramento, ela aplica para mim quem são os responsáveis, quais são os prazos, o calendário, a meta e a entrega do produto, que aí eu digo para o governador e o governador decide a forma pela qual ele vai divulgar as datas e através de que veículos e de que mecanismos. Um outro assunto, secretário, com certeza, um outro problema grave que preocupa não só os moradores lá de Taguatinga, como o Sérgio, mas também de todo o Distrito Federal, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que do Brasil também, é o enfrentamento às drogas, ao tráfico e também ao consumo. Uma delas, em especial, chama a atenção, que é a danada do crack, a droga da morte. E eu queria, antes de fazer a pergunta para o senhor, convidar também o pessoal de casa para assistirmos juntos essa reportagem. Só na última semana, 14 homicídios foram registrados no DF. 9 assassinatos só entre a noite de sexta-feira e a madrugada de domingo. Em quase todos os casos, uma coisa em comum: as vítimas já tinham passagens pela polícia. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que a maior parte dos crimes cometidos no Distrito Federal está relacionada ao tráfico ou ao consumo de drogas. Uma em especial tem chamado a atenção das autoridades: o crack, a droga da morte. Mais barata e até 20 vezes mais destrutiva que outros entorpecentes, a pedra já está entre as mais consumidas entre os usuários, a maioria jovens.
Para tentar reverter esse quadro e ganhar a guerra contra as drogas, o GDF criou no ano passado o Comitê de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. Além da criação de centros de referência e casas-abrigo, o comitê pretende apertar o cerco no combate e na repressão ao narcotráfico em algumas das principais cidades do Distrito Federal. Secretário, e agora a pergunta que não quer calar. Nós estamos perdendo a guerra contra as drogas? Eu te respondo da seguinte forma: nós não podemos perder essa guerra. Essa guerra, ela coloca de um lado os governantes, a sociedade, as pessoas do bem e que querem uma cidade saudável, quer uma juventude apta a trabalhar, a desenvolver esportes, a ter condições de desenvolver plenamente suas atividades. E de outro, esse conjunto de drogas hoje muito fortemente centrado no crack, mas não é só o crack, que fez com que a presidenta Dilma estabelecesse nacionalmente uma política de combate ao crack e outras drogas. Para você ter uma ideia, como nós estamos inseridos no Distrito Federal, a presidenta definiu de 6 a 8 ministros para cobrir o país inteiro. Nós estamos, nesse momento, preparando respostas para a presidência da República através de um comitê que é aqui coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, o secretário Alírio, e que o governador pediu que eu, como chefe da Casa Civil, pudesse entrar no processo para articular o conjunto do governo. Nós estamos às vésperas de, aí sim, ainda no mês agora de final de julho, no máximo na primeira semana de agosto, estamos já atendendo às exigências do governo federal e fazendo uma grande reunião onde vai estar a ministra Tereza Campelo, o representante do ministro Zé Eduardo Cardoso da Justiça, do ministro da Saúde e vários outros integrantes do governo federal, para que a gente possa mostrar o que nós estamos fazendo no que diz respeito à prevenção, a cuidado e a parte de repressão em relação a quem traz esse tipo de droga para cá. Então, é um plano muito bem articulado, o comitê está se desenvolvendo e exige ação, de novo, integrada do conjunto do governo para que a gente possa não perder essa guerra. Não é só o combate, né, secretário? É criar condições para que, principalmente, os jovens de hoje não virem os traficantes de amanhã. Sem dúvida. Acho que esse é o grande desafio da sociedade. É fazer com que você tenha oportunidades concretas, tanto de estudo, como de emprego, como de ambientes saudáveis. Porque você sabe muito bem que o ambiente na qual você está inserido, ele, sobretudo no período de formação da juventude, ela tem um peso extraordinário. Talvez não eu, que sou mais velho que você, outras pessoas bem mais, como, e nem você já passou também dessa fase, mas seguramente essa meninada são um alvo muito fácil para isso. Então, por isso que eu falei, quais são as medidas de prevenção, de cuidado e de repressão. E isso é papel do Estado realizar, e nós temos que realizar. Por isso, já começamos, a Secretaria de Segurança, no caso da repressão, tem feito importantes ações nessa direção. A Secretaria de Desenvolvimento, a SEDEST, já está trabalhando muito na parte educativa, dentro desses centros de reabilitação também, e outros são as medidas mais gerais de esclarecimento ao jovem e à população. Secretário, o senhor falou de ambiente saudável. Eu tenho agora uma pergunta da Patrícia Carneiro, que é justamente sobre talvez a maior pedra no sapato do governo do Distrito Federal, que é a saúde. Vamos ouvir. Olá, secretário. Eu quero saber por que os médicos não cumprem as escalas que estão no Hospital de Planaltina. E antes da resposta para a Patrícia, secretário, nós preparamos uma reportagem falando justamente sobre a questão da saúde aqui no Distrito Federal, em especial a falta de profissionais. Vamos ver. O clipezinho, assim que tiver no ponto lá, os meninos vão mostrar pra gente, né? Mas é justamente esse o problema, né, secretário? A gente fala, mas o médico devia estar trabalhando no pronto-socorro e não está, ou faltam médicos naquela UPA, ou o posto de saúde que não funciona 24 horas. Talvez o principal problema, agora sim está no ponto, eu vou mostrar para todo mundo de casa, é essa falta de pessoal na rede pública. Vamos ver. A desculpa para as filas intermináveis é sempre a mesma: falta de pessoal e falta de tudo mesmo.
pediatras, clínicos gerais, enfermeiros, além dos técnicos, como por exemplo de laboratório e radiologia, resultado de décadas de descaso com a saúde pública. Aos poucos, os profissionais foram migrando para a rede particular. Mudar esse cenário de guerra não é tarefa fácil. A contratação de novos servidores implica em impacto na folha de pagamento que já beira o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo assim, mexendo aqui, esticando a colar, só em 2012 a saúde já ganhou um reforço de quase 1.500 profissionais. Com as contratações, o governo espera abrir mais 71 unidades de tratamento intensivo, além de reforçar em quase 30% o atendimento pelo programa Saúde na Família, atendendo casos menos graves em casa mesmo e reduzindo o tempo de espera nos hospitais e postos de saúde. Com a resposta, senhor. Primeira pergunta da Patrícia. Primeiro, Patrícia, você coloca uma questão importante. Os profissionais de saúde, sejam eles médicos ou de quaisquer outras categorias, têm obrigação de atender adequadamente a população, como servidor público. O servidor público serve ao público, portanto, ele tem a opção de estar no serviço público ou ir para a iniciativa privada. Não há nenhuma justificativa para que qualquer profissional da saúde não cumpra a sua carga horária e não atenda adequadamente a população. Isso, de fato, é algo que o governo não aceita, por isso qualquer situação de denúncia sobre isso deve ser trazida para que a gente encaminhe rigorosamente em cima desses profissionais, que, como eu falei, eles não são obrigados a vir para o serviço público. Tem opções do mercado de trabalho, mas se estão no mercado de trabalho dentro do serviço público, tem que atender bem a população. Tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Segundo, importante, nós estamos já agora, quando eu vim, o governador pediu para que eu fizesse um levantamento das necessidades das áreas estratégicas para a contratação de pessoal. E a saúde entrou entre essas prioridades, naturalmente. Nós contratamos 1.400 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc., que está agora, uma parte por concurso já realizado e outros por uma outra medida que são temporários. Fizemos esse outro volume de contratações, 800 e poucos também para professores, profissionais de educação. Como fizemos, trabalhando lá atrás com esse dado também, importantes contratações na área da Secretaria da Criança, quando nós falamos a questão aqui do combate ao crack e outras coisas, e fizemos também de profissionais, engenheiros, sobretudo, para viabilizar essas obras de infraestrutura, de um modo geral, PAC e outras coisas mais. E, às vezes, com tudo isso, as pessoas perguntam, como é que isso está relacionado com a Lei de Responsabilidade Fiscal? O que eu posso garantir a você e aos telespectadores é que o governo está absolutamente tranquilo em relação a isso. Nós tínhamos, o ano passado, atingido o limite prudencial. Hoje, são 3 limites. Nós estamos entre o limite prudencial e o limite de alerta. Portanto, esse certo terrorismo da questão de contratação, de que nós estamos no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não se sustenta do ponto de vista de número. E por que nós estamos tranquilos e até vamos continuar contratando novas pessoas em áreas estratégicas? Porque o governo tem uma estrutura administrativa cujo gasto público é muito elevado. Eu tenho que diminuir esse gasto público e colocar recursos aonde? Recursos, sobretudo nas contratações, nas áreas que são prioritárias. Evidente que se eu for abrir concurso ou chamar para cada uma das administrações regionais, para cada secretaria do jeito que quer e para cada órgão, aí você tem que fazer 2 vezes a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é o critério que tem a ver com o modelo de gestão? Nós estamos contratando os profissionais e os trabalhadores nas áreas prioritárias. Eu sei que tem um certo descontentamento dentro do governo, porque é natural que as pessoas queiram cada qual aumentar o quê? O seu orçamento e o seu quadro de pessoal. Não será dessa forma. Nós aumentaremos o orçamento e o quadro de pessoal nas áreas que são estratégicas e fundamentais de interesse da população. As outras, nós vamos fazer com que essas áreas que são estratégicas possam cobrir aquelas outras áreas. Além da saúde, secretário, desculpe interromper, mas aproveitando o gancho, quais são as outras áreas prioritárias? Por exemplo, educação e segurança estariam entre essas áreas? Com certeza. Saúde,
educação, segurança, transporte e mobilidade urbana, todo mundo já viu como é que está a situação da cidade. E um outro elemento, que é um elemento que me parece que faz um guarda-chuva de tudo isso, que é o que eu chamo de qualidade de vida e cidadania. Ou seja, tem que zelar pela cidade, aquilo que o nosso primeiro colega falou no início. Eu tenho que cuidar da cidade, é obrigação do governo cuidar. Cuidar da cidade significa o quê? Significa que calçada tem que estar limpa, que boca de lobo tem que estar limpa, que o asfalto tem que estar bom, que tem que ter calçada adequada, que tem que ter limpeza urbana. Isso é qualidade de vida. Isso aí é algo que é rotina. Eu não gosto dos termos que se usa muitas vezes. Agora eu vou fazer operação limpeza. Não, você não faz operação limpeza na sua casa. Você faz como rotina você preserva sua casa limpa. Então isso não me interessa quanto isso vai custar, porque isso é obrigação do Estado e o governo tem a obrigação de fazer isso. Aliás, eu quero dizer para vocês, até trouxe, se você me permite, fica à vontade, o número da ouvidoria da Casa Civil, 34254747. Eu queria lhe passar no papelzinho. Vou pedir para a Michela Lucas já tomar nota para a gente, para aparecer na tela. Deixa eu só passar para ela, secretário. 34254747, ouvidoria da Casa Civil. Isso. Então a Michela vai colocar na tela para a gente, por favor. Pois não, secretário. Então, por que eu estou lhe dando o telefone para os telespectadores? Cada órgão tem a sua ouvidoria. Eu montei uma ouvidoria na Casa Civil que ela é diferente. Ela é uma ouvidoria que, ao mesmo tempo, eu quero saber o que as outras ouvidorias receberam de informação, para eu poder, da Casa Civil, articular como vai ser a ação. E, de outro lado, essa ouvidoria é uma ouvidoria itinerante, Juliano. Ou seja, você tem uma denúncia que é muito importante que tem aqui, o meu ouvidor vai no local. Ele não é um burocrata que fica sentado atrás da mesa, não. Ele vai no local para conferir se o que eu liberei para recursos para as obras estão sendo feitos, se a questão da saúde está certo, feito ou não. Ou seja, o mesmo trabalho que vocês fazem, muito correto, eu estou desenvolvendo na Casa Civil para que a gente possa trabalhar junto. Mas eu tenho um minutinho. Fica bravo, tem mais, fica à vontade. Um minutinho. Eu queria voltar na questão da saúde, para dizer para você o seguinte, quanto é importante essa pauta. Ontem, exatamente ontem, eu fui chamado no Palácio do Planalto pela equipe da nossa querida ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil. Eu tinha feito uma reunião com ela dias atrás sobre vários temas e ontem ela colocou a equipe dela para conversar comigo e eu levei o secretário de saúde daqui e o Ministério da Saúde também foi para a reunião, para exatamente tratar do tema saúde do Distrito Federal, em que o governo federal pode ajudar e o que nós podemos fazer por aqui e como é que faz essa relação junto. Agora, as condições nós estamos viabilizando, que é a contratação de pessoal, é uma série de abertura de novas UTIs, como você está falando, é ampliar a rede do programa de saúde da família, nós temos que chegar a 30% pelo menos até o final de ano, porque se eu ampliar a rede de atenção primária, eu reduzo também o problema aqui das emergências. É fazer com que o hospital de base seja, de fato, uma referência como um dos 12 hospitais de emergência do país. Isso não é fácil, mas nós estamos trabalhando nessa direção. E eu agregaria, que tem tudo a ver com saúde, segurança, transporte e mobilidade e outras áreas que nós falamos, o PAC do entorno. Foi uma das coisas que eu fui pedir. Esse é um pepino sem tamanho, viu, secretário? Porque na hora que eu tiver condições, que o governo federal sinalizar positivamente, que já tem sinalizado para nós, eu só tenho um agradecimento ao governo federal. Vão dizer que é porque eu fiquei 9 anos na presidência, mas não. É porque, de fato, é uma coisa extraordinária como eles estão nos ajudando. Veja, eles, ao fazerem as UPAs no entorno, ao fazerem, né, uma série de medidas na área de segurança pública, colocarem institutos de educação dentro do entorno, em várias dessas cidades, melhorarem a questão do transporte de um anel rodoviário no Distrito Federal, onde você não fique passando carretas e outras coisas mais por aqui, quando você faz por uma outra via. Se o governo federal faz isso e já nos garantiu que tem todo interesse em fazer, isso nos ajuda muito. Ou seja, eu tenho um problema aqui,
eu construo soluções aqui, construo soluções aqui. Eu tiro sob o meu impacto direto toda essa parte do entorno, que, como você bem sabe, acaba ficando bem mais para o Distrito Federal do que para Goiás. E é justamente sobre esse tema, secretário, entorno, que eu recebi aqui na minha vozinha do além, o ponto aqui no vidinho, uma pergunta do Vilmar, que é morador lá de Lusiânia, que é sobre a área integrada Distrito Federal em torno, que já foi falado, inclusive, pelo governador Agnello Queiroz aqui no DF no ar. Há quantas anda, secretário, a criação dessa área integrada? Eu acho que aí entraria segurança pública também, porque muitos dos crimes que acontecem aqui respingam lá, ou o contrário, questão da educação, o trabalho propriamente dito, algumas cidades do entorno acabam virando apenas dormitório aqui para o Distrito Federal. Tem como sair do papel essa história? Tem. Então, o PAC do entorno, ele viabiliza, na prática, a RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, que comporta todas essas cidades e que aqui, né, tem a ligação direta com a gente no Distrito Federal. Se o PAC do entorno vem e viabiliza uma série de ações nessas áreas que você já falou e que eu tinha mencionado antes, o que significa? Significa dizer que nós vamos dar mais dignidade à população do entorno e mais dignidade à população do Distrito Federal. Ou seja, nós estamos tratando o PAC do entorno como sendo, no conceito do que o presidente Lula desenvolveu em 2008, de territórios da cidadania. Ou seja, nós precisamos transformar a região do entorno em territórios de cidadania. Se fizermos isso lá, é benéfico para a população que tem que se deslocar, mas para isso nós temos que melhorar esse transporte, esse trânsito de lá para cá. Nós temos que melhorar a atenção à saúde para poderem ser atendidos adequadamente lá, e apenas nos casos de grande complexidade vir para cá. Temos que resolver o problema educacional, temos que resolver o problema de segurança, entre outros, mas isso é fundamental. E como nós falamos antes, também sobre a questão do combate ao crack e outras drogas, imagine também que nós temos que fazer equipamentos públicos que façam com que a juventude tenha o que fazer exatamente naqueles locais. Eu, inclusive, já mostrei aqui no programa, secretário, que algumas delegacias, alguns CIOPs do entorno, sequer têm água para o policial beber, a questão da falta de estrutura que a gente mostra sempre. Agora, quando se fala em entorno também, eu lembro de um outro problema que é muito mais nosso do que deles. Inclusive, nós já falamos um pouquinho, que é a péssima qualidade do transporte coletivo aqui no Distrito Federal, e essa semana nós mostramos que os ônibus emergenciais de Planaltina começam a rodar já em agosto. Agora, quando o assunto é transporte público, todo mundo quer fazer uma perguntinha, já tem ela pronta na ponta da língua, e a Ilma Marques vai falar em nome dos moradores do Distrito Federal. Secretário, por que os ônibus do DF são tão sujos, caros? Eu moro em São Sebastião, pago R$3 de vinda, R$3 de volta e não tenho o conforto que todo mundo deveria ter. E os ônibus estão super lotados. Isso quando não quebram, secretário. Tem uma luz no fim desse túnel aí? Juliano e Ilma e telespectadores. Primeiro, eu sou daqueles integrantes do governo que prefiro falar muito claramente a situação como ela é. Então eu me associo plenamente ao que a Ilma disse. O transporte público no Distrito Federal é caótico. Não tem outro termo. Estou dizendo como chefe da Casa Civil, é caótico. As medidas o governo começou a adotar muito fortemente. A principal delas é a licitação para renovar toda a frota do Distrito Federal. Serão mais de 3.000 novos ônibus. E é uma licitação que podem ter certeza que provavelmente não apenas eu, mas o secretário de Transportes, o presidente do DF Trans, virão aqui outras vezes para tratar, porque vocês vão ver a verdadeira guerra do que se trata disso. Porque você tem um cartel na área de transporte, há muito tempo, que coloca uma qualidade do serviço muito abaixo de qualquer direito da pessoa, quer exigir aumento de subsídio, aumento de tarifa, como se isso fosse resultar em melhoria da qualidade do transporte coletivo. Não é verdade. Eles têm condições de sustentar todas essas operações. Nós demonstramos isso em planilha, e é por isso que quando teve essa ameaça agora recente da greve dos rodoviários, nós deixamos bem claro, planilhem vocês que nós planilhamos e mostramos que eles têm gordura para queimar. Então, se eles têm gordura para queimar, por que eles não queimam essa gordura justamente, como diz a Ilma, fazendo a melhoria do transporte para a população? Então, no meio disso tem uma guerra, porque eles, de alguma forma, se articulam
para fazer o quê? Para que essa licitação de novos ônibus não tenha êxito. Lamentavelmente, eles têm aliados fortes dentro do Distrito Federal, em vários poderes, em vários lugares, várias pessoas, né? Eu não posso ficar levantando quem são as pessoas, quais são as áreas, etc. Mas seguramente, ao longo do tempo, nós vamos poder observar isso com muita clareza. Agora, os de Planaltina e Sobradinho que você falou, que já são aqueles 80, né? Isso já está em andamento e já vai dar uma melhorada, mas não adianta eu melhorar só aquela área e não melhorar o restante. Por isso que a minha resposta é muito mais completa. É de fato um gargalo extraordinário. Saúde, transporte, segurança pública, nós começamos a melhorar uma série de coisas. E essas áreas que são, e educação, são áreas que não têm, sem nenhum prejuízo às outras áreas todas, mas são áreas que são obrigações exclusivas, diria eu, do Estado. As outras você pode fazer parcerias aqui e acolá. Essas não. E aí o governo tem que criar as condições para isso. E essa é a nossa batalha, criar as condições do governo. É por isso que as pessoas às vezes acham que eu sou, assim, você nem parece que é governo. Digo, não é isso. É porque é melhor eu achar que precisa melhorar do que porque o agente público, ou o servidor público, ou a autoridade pública que chega e diz que está tudo bem, pode ter certeza que tem problema na área. Então é melhor dizer que está com problema e que nós estamos trabalhando para resolver. Secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, Soneberges Barbosa, muito obrigado pela participação. Obrigado. Câmeras e microfones abertos. O senhor continua com a gente. Olha, eu recebo a informação aqui da Michela. Não param de chegar perguntas pelo Facebook, pelo telefone, pelo e-mail. Você de casa pode ficar tranquilo. Tá? Todas elas serão encaminhadas à assessoria do secretário. Eu tenho certeza que a ouvidoria vai se encarregar de responder, né, secretário? A ouvidoria e mais. Eu tenho um site já da Casa Civil e tem a Casa Civil também, vocês podem entrar diretamente, tem o Twitter da Casa Civil e tem o Facebook da Casa Civil também, então fiquem à vontade. Vou linkar no meu Face então, o pessoal de casa que quiser acompanhar, vou linkar no meu Face. Secretário, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você.